Imagine um grupo que surgiu silenciosamente, sem grandes expectativas, mas que em pouco tempo conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. 4 vozes únicas, 4 personalidades diferentes, 4 histórias que se entrelaçaram para formar algo que prometia ser inesquecível. Esse é o Keys of Life. Dos milhares de casos em toda a carreira controversa deles, existe um tão maligno que eles mantiveram em segredo até agora, baseado numa história real. Um girl group que começou sua trajetória com um brilho nos olhos e o peso de carregar sobre os ombros a promessa de ser a nova sensação do K-pop. Formado por Julie, Nachi, Belly e Hanel, o grupo estreou chamando atenção por sua diversidade de origens e estilos. Julie, com seu carisma explosivo e liderança natural. Nachi, tailandesa com anos de experiência como trainee e uma donça afiada. Bella, filha de músico famoso e dona de uma voz potente. E Hanel, a mais jovem, com um visual angelical e um talento bruto que rapidamente encantou o público. Elas não eram apenas mais um grupo tentando um lugar ao sol. Havia algo diferente, algo que parecia frescor em meio à fórmula repetida da indústria. Entre 2024 e 2025, o Keys of Life viveu seu auge. Seus lançamentos começaram a aparecer nas paradas, vídeos de performances viraram tendência no TikTok e fãs criavam challenges de dança que circulavam pelo mundo. Portais especializados já chamavam de a nova promessa da 4ª geração do K-pop. Era o momento perfeito, popularidade crescente, reconhecimento da crítica e uma base de fãs cada vez mais fiel. Mas, no K-pop, o sucesso vem acompanhado de um microscópio. Tudo que um idol faz, cada gesto, cada palavra, cada expressão, é observado, registrado e analisado. E foi justamente nesse clima de atenção máxima que algo começou a mudar. Um burburinho discreto surgiu nos fóruns coreanos e rapidamente atravessou o oceano para ganhar força no Twitter e em comunidades internacionais. Acusações de comportamento racista envolvendo o grupo. Ninguém sabia ao certo qual era a verdade. Alguns diziam que eram apenas trechos de vídeos tirados de contexto. Outros afirmavam que o problema era real e recorrente. Capturas de tela, vídeos recortados e relatos começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Em poucas horas, o nome Keys of Life deixou de estar apenas nas listas de músicas mais tocadas e começou a figurar entre os tópicos mais comentados das redes sociais. Mas agora, acompanhado de palavras como polêmica, racismo e boicote. O choque para os fãs foi imediato. Como um grupo tão jovem e com uma imagem tão positiva poderia estar envolvido em algo tão grave? Estaria tudo sendo exagerado, fruto da cultura de cancelamento que não poupa ninguém? Ou havia de fato uma verdade incômoda por trás das acusações? Essas perguntas ecoaram entre os fandoms, dividindo opiniões e acendendo debates intensos sobre preconceito, responsabilidade e o papel dos idols na sociedade. E assim, em questão de dias, o que antes era apenas uma história de ascensão meteórica transformou-se em um turbilhão de controvérsias. O brilho das luzes do palco agora competia com a sombra de uma acusação que ameaçava não apenas a reputação do Keys of Life, mas também a confiança de milhares de fãs que acreditavam em seu potencial. O estopim. O que exatamente foi dito ou feito? Em 2 de abril de 2025, KST, o Keys of Life realizou uma live de aniversário para a líder Julie, com o tema Old School Hip Hop. A transmissão, dias após o aniversário real de Julie, em 29 de março, ocorreu nos canais oficiais do grupo e foi seguida por um TikTok no mesmo conceito. Nos vídeos, as integrantes apareciam com elementos visuais e performáticos associados a estereótipos de culturas negras e latinas, como tranças do tipo cornrows ou box braids, correntes douradas, gírias e um black scent, o que gerou acusações de apropriação cultural e racismo. O TikTok usava In The Club, de 50 Cent, e a integrante Belle aparece referida como Lil Taco Bell. Leitura por parte do público como uma persona chola. Tanto a live quanto o TikTok foram removidos após a reação negativa. Ainda antes da transmissão, uma mensagem no Bubble atribuída a Belle deixava o clima de provocação. Promise you won't leave the fandom after watching it, em tradução livre. Prometam que não vão deixar o fandom depois de ver. O trecho foi amplamente compartilhado por fãs e noticiado pela imprensa coreana. Linha do tempo com datas e locais, segundo a imprensa. 2 de abril de 2021, KST, live de aniversário Old School Hip Hop,
para Julie. Convite e imagens circularam em redes do grupo. Parte do material foi postada também no YouTube e TikTok oficiais, e depois excluída. 3 de abril de 2021, KST. A agência S2 Entertainment publica um primeiro comunicado, dizendo que o conteúdo foi inspirado no estilo old school hip hop, mas reconhecendo que poderia reforçar estereótipos. Anunciou a remoção de todo o material. 5-6 de abril. As 4 integrantes divulgam cartas manuscritas de desculpas nas redes. Há pequena variação de fuso ou relato. Algumas matérias registram 5 de abril, outras 6 de abril, KST. Todas convergem para o mesmo teor. Abril de 2025. Portais acidentais detalham um caso, destacando o uso de AAVE e Black Scent, a persona Lil Taco Bell e a remoção dos vídeos. 31 de maio e 5 de junho de 2025, novos desdobramentos. Julie publica pedido pessoal de desculpas e, dias depois, a empresa volta a se pronunciar, reiterando o pedido de desculpas e informando medidas legais contra ameaças e desinformação. Citações exatas, trechos curtos e fontes. Carta do grupo. We realize now that our content was culturally insensitive and take full responsibility for our actions. Juan Daily. Bell Nububu. Promise you won't leave the fandom after watching it. Juan Daily. Nota da S2 Entertainment, Jr. We would like to extend our deepest apologies. Inappropriate content on April 2. Times of India. Fatos confirmados, com base em veículos de referência. 1. Houve uma live de aniversário em 2 de abril, KST, com o tema Old School Hip Hop e estética e performances que foram percebidas como caricatas. Parte do conteúdo foi publicada e depois removida. 2. A agência reconheceu a insensibilidade cultural, removeu o material e pediu desculpas, 3 de abril. As integrantes também pediram desculpas por escrito, 5-6 de abril. 3. Houve pedidos adicionais de desculpas e anúncio de ações legais contra ameaças e desinformação, fim de maio e 5 de junho. O que permanece em disputa ou boatos? A tratar com cautela. Datas exatas da gravação versus publicação. Alguns veículos situam a live no dia 2 de abril, enquanto outros citam fim de março, próximo ao aniversário da Julie. A imprensa coreana e Teen Vogue apontam 2 de abril como marco principal. A divergência pode refletir fusos horários e posts preparatórios. Intenção das integrantes. Enquanto as cartas alegam homenagem ao hip-hop, parte do público classificou as escolhas como cosplay de cultura negra e leitura estereotipada, um julgamento interpretativo, não verificável como fato objetivo. Em suma, o estopim foi uma live temática com elementos performáticos e visuais que, somados a um tom jocoso, como Lil Taco Bell, e ao uso de AAVE e Black Scent, foram recebidos como insensíveis. As desculpas vieram em 2 etapas, empresa e membros, e os vídeos foram removidos, mas a percepção pública segue dividida. Se no início a polêmica parecia restrita a pequenos círculos de fãs atentos, bastaram poucas horas para que ela se tornasse impossível de ignorar. Assim que os primeiros vídeos e relatos sobre o suposto comportamento racista do Kiss of Life começaram a circular, a reação nas redes sociais foi imediata e intensa. Nos fóruns coreanos como o Pandanate e o Deku, as discussões explodiram. Entre os comentários havia desde mensagens de decepção profunda, como "eu realmente acreditava nesse grupo, isso é imperdoável", até tentativas de contextualizar ou minimizar, com frase como "talvez seja apenas um mal-entendido cultural". Em poucas horas, postagens relacionadas ao assunto já acumulavam milhares de curtidas e respostas, provando que o caso tinha capturado a atenção do público local. No Twitter, X, a história ganhou força com hashtags como Kiss of Life Racism e Protect Kiss of Life, mostrando como a comunidade internacional se dividiu rapidamente. Fãs de longa data, conhecidos como Lifers, tentavam organizar mutirões de defesa, compartilhando vídeos que, segundo eles, provavam que as integrantes não tinham a intenção de ofender. Do outro lado, usuários traziam à tona capturas de tela, traduções e comparações com outros casos de racismo no K-pop, argumentando que a indústria já havia sido leniente demais em situações semelhantes. No TikTok, a situação tomou um rumo ainda mais viral. Vídeos com trechos polêmicos acumulavam milhões de visualizações, muitas vezes acompanhados de narrações indignadas ou edições dramáticas.
Criadores de conteúdo especializados em notícias de K-pop postavam explicações resumidas, com legendas impactantes como "O grupo que prometia mudar o K-pop agora enfrenta sua pior crise". Outros usuários criavam duetos reagindo às cenas, alguns chorando de frustração, outros ironizando ou fazendo piadas ácidas. Enquanto isso, fandoms internacionais começaram a tomar posições mais claras. Comunidades no Reddit e no Discord dedicadas ao Kiss of Life promoveram debates acalorados. Alguns moderadores chegaram a proibir discussões sobre o assunto, alegando que a polêmica estava causando divisões irreversíveis entre os fãs. Já em grupos no Facebook voltados para o público latino e norte-americano, a indignação foi dominante, com muitos declarando publicamente que iriam deixar de apoiar o grupo até que houvesse um pedido de desculpas convincente. A imprensa especializada em K-pop também reagiu. Portais como All K-pop e Sonbi publicaram artigos relatando a controvérsia, sempre com cuidado para separar as alegações não confirmadas dos fatos documentados. Já sites de cultura pop mais amplos, como Koreaboo e Dispatch, exploraram o lado mais sensacionalista, com manchetes sugestivas e ênfase no impacto potencial na carreira do grupo. Na Coreia, programas de variedade e rádio começaram a mencionar o caso de forma indireta, mostrando que a polêmica já havia ultrapassado o nicho dos fãs e chegado ao público geral. O efeito foi devastador. A imagem cuidadosamente construída do Kiss of Life começou a sofrer rachaduras visíveis. Marcas que antes patrocinavam o grupo passaram a apagar postagens antigas e rumores de contratos suspensos surgiram nas redes sociais. Mesmo sem uma confirmação oficial, o simples fato de o nome do grupo estar associado a uma acusação tão grave já era suficiente para manchar sua reputação. E assim, a reação dos fãs e da mídia não apenas amplificou a polêmica, ela transformou num verdadeiro incêndio, alimentado por cada novo comentário, cada vídeo compartilhado e cada manchete publicada. O Kiss of Life, que poucos meses antes era visto como um símbolo de frescor e renovação no K-pop, agora enfrentava um teste brutal. Sobreviveram ao julgamento público em escala global. Quando a polêmica explodiu, a reação inicial da ST Entertainment foi rápida, mas cuidadosamente medida. Em 3 de abril de 2025, KST, apenas um dia após a live de aniversário de Julie e a publicação do TikTok com o tema Old School Hip Hop, a agência divulgou um comunicado oficial. No texto, a S2 reconheceu que o conteúdo poderia ser interpretado como culturalmente insensível, afirmando que a intenção original era homenagear o estilo Old School Hip Hop, mas que ao rever as imagens perceberam que poderiam reforçar estereótipos negativos. A linguagem usada no comunicado evitava termos como racismo ou ofensa racial de forma direta. Em vez disso, o texto empregava expressões como inappropriate content, conteúdo inapropriado, e culturally insensitive, culturalmente insensível. Essa escolha de palavras foi interpretada de maneiras diferentes. Para alguns fãs, era um reconhecimento genuíno do erro. Para outros, parecia uma forma de minimizar a gravidade das acusações. A empresa também anunciou que todo o material havia sido removido das plataformas oficiais e que as integrantes passariam por processos internos de educação e conscientização cultural. 2 dias depois, entre 5 e 6 de abril, as 4 integrantes, Julie, Nati, Bell e Hanil, divulgaram cartas manuscritas de desculpas em coreano e inglês nas redes sociais. Nas mensagens, cada uma expressava arrependimento pessoal, admitindo que não tinham refletido o suficiente sobre as implicações do conceito e que aprenderiam com a experiência. Trechos como "Percebo agora que nosso conteúdo foi culturalmente insensível e assumo total responsabilidade por minhas ações", de Julie, e "Nunca quis ofender, mas entendo que minha intenção não apaga o impacto", de Bell, chamaram atenção pela franqueza. Embora alguns apontassem que as cartas pareciam seguir um modelo padrão de crise no K-pop, comum em outros casos semelhantes. No entanto, a polêmica não terminou aí. No final de maio, Julie publicou um pedido de desculpas adicional, desta vez em vídeo, no qual falava diretamente com os fãs, visivelmente emocionada. Ela reafirmou que não houve intenção de ofender e pediu que o público considerasse o esforço do grupo para melhorar. Poucos dias depois, em 5 de junho, a S2 Entertainment voltou a se pronunciar, reiterando as desculpas e informando que estava tomando medidas legais contra ameaças, assédio e disseminação de informações falsas contra as integrantes. O impacto dessas respostas na imagem pública do Kiss of Life foi ambíguo. Para uma parte do fandom, a postura relativamente rápida e a disposição de se desculpar mais de uma vez mostraram responsabilidade e humildade.
Esses fãs enxergaram o episódio como um aprendizado e optaram por continuar apoiando o grupo. Já para críticos e para uma parcela do público internacional, a resposta soou como o controle de danos, sem um reconhecimento pleno da gravidade do que foi interpretado como apropriação cultural e reforço de estereótipos raciais. Essa divisão de percepções refletiu-se diretamente nos números. Enquanto na Coreia o grupo manteve presença em programas de música e eventos, no cenário internacional houve um declínio perceptível no engajamento e na receptividade de novas postagens. As desculpas evitaram que a crise se tornasse irreversível, mas deixaram cicatrizes visíveis. E um alerta para qualquer movimento futuro do Kiss of Life, que agora sabe que cada conceito e cada detalhe visual será observado com lupa. O caso do Kiss of Life não foi apenas mais uma polêmica passageira no K-pop. Ele deixou marcas profundas, tanto na imagem do grupo quanto na forma como fãs e a indústria enxergam o papel dos idols. Antes da controvérsia, o Kiss of Life estava em uma curva ascendente. Vendas crescentes, presença constante em programas musicais, convites para eventos internacionais e uma base de fãs cada vez mais engajada. Após a polêmica, essa trajetória foi abruptamente interrompida. Embora na Coreia o grupo tenha mantido certa estabilidade, participando de eventos locais e mantendo vendas moderadas, no cenário internacional a queda foi nítida. Conteúdos novos receberam menos interações, fanbases estrangeiras se dividiram e marcas internacionais passaram a se distanciar. O engajamento em redes sociais diminuiu e hashtags que antes celebravam lançamentos agora eram acompanhadas de debates acalorados sobre apropriação cultural e respeito às minorias. Quando comparamos com outros casos semelhantes no K-pop, o padrão se repete. Grupos como Blackpink, BTS e G-Idol já enfrentaram acusações de apropriação cultural ou insensibilidade racial, e a forma como reagiram, ou não, influenciou diretamente na rapidez com que a crise foi superada. A diferença é que no caso do Kiss of Life, a polêmica aconteceu em um momento muito precoce da carreira, quando a base de fãs ainda estava se consolidando. Isso tornou o impacto ainda mais perigoso, já que parte do público ainda não tinha um vínculo emocional forte o suficiente para defender o grupo até o fim. Mas essa história vai além de números e engajamento. Ela expõe uma questão recorrente na indústria: a falta de consciência cultural e a pressão para criar conceitos diferentes, sem considerar o peso histórico e social que certas escolhas carregam. No mundo globalizado do K-pop, onde fãs vêm de todas as etnias e origens, cada gesto tem alcance mundial. E com esse alcance vem também a responsabilidade. Idols não são apenas artistas, são representantes culturais, rostos que atravessam fronteiras e influenciam milhões. O caso do Kiss of Life nos lembra que sucesso não é apenas sobre talento e marketing, é sobre empatia, sobre escutar, sobre aprender com os erros e ter coragem de mudar. Talvez este episódio seja uma ferida agora, mas também pode ser um ponto de virada. Se as integrantes e a indústria como um todo levarem a lição a sério, talvez possamos ver um futuro onde a música una, mais do que divida. E agora eu quero saber, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que o Kiss of Life merece uma segunda chance ou que os erros foram imperdoáveis? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler cada resposta. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o seu like para ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal para continuar acompanhando análises profundas como essa. Nos vemos no próximo vídeo.